Olá, estamos aqui mais uma vez para fazer uma resolução da prova ENAD 2010. Eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da UFGD, e vamos responder hoje a questão relacionada à área de agricultura de precisão e mecanização da prova ENAD 2010. Então, a prova da questão ENAD 2010, nós analisando a prova, observamos apenas uma questão que está diretamente relacionada a nossa área em específico. Existem algumas outras que estão relacionadas à parte fitotécnica, por exemplo, da cultura da mandioca que tinha lá, uma relacionada ao sensoriamento remoto, mas também estava relacionada à área de solo, à perda, à erosão. Então, essas questões nós vamos deixar para os profissionais das suas respectivas áreas poderem comentá-las. Nós vamos aqui então comentar uma questão relacionada a prova 2010, que é uma questão discursiva, que é a questão 38. A questão 38, ela fala da compactação do solo em áreas agrícolas e áreas cultivadas com pastagem. E geralmente ela ocorre até no máximo de 20 centímetros, enquanto em áreas florestais pode atingir maiores profundidades. A partir dessas informações, responda às questões seguintes. Do ponto de vista físico, de quais forças mecânicas o processo de compactação do solo é resultante? Então vamos relembrar. O processo de compactação é quando a gente ocorre um adensamento, que pode ser um processo natural, enquanto que a compactação ele é um processo causado pelo homem, vamos assim dizer, né? Pelo trabalho que o homem exerce na atividade agrícola, na pastagem ou na florestal. Neste caso, lembramos que pressão é força sobre área, tá? Então a força que é aplicada normalmente ela vem de um processo do tráfego de máquinas nas áreas agrícolas, né? As áreas de pastagem ela vem dos cascos dos animais e nas atividades florestais também vem justamente do tráfego de máquinas. Num processo natural também existe o arraste das partículas, né, de argila da parte superior para a parte inferior do solo. Isso também acontece muitas das vezes em alguns tipos de solo, formam o famoso solo com B textural. Então, do ponto de vista físico, basicamente aqui nós temos o tráfego de máquinas como um dos processos de formação da compactação do solo, né? A segunda, quais são os aspectos que devem ser observados por ocasião da relação da operação de subsolagem? A operação de subsolagem é uma operação cara que visa o processo de descompactação do solo. Eu tenho que identificar essa camada compactada e a partir daí fazer essa operação de subsolagem. O que é importante? A operação de subsolagem não deve ser feita com o solo muito úmido, com umidade elevada, porque não vai acontecer o processo de descompactação. Lembram das hastes? As hastes que ficam no subsolador, elas funcionam no ângulo de 45 graus para frente, 45 graus para os lados, fazendo um processo de quebra da estrutura do solo de baixo para cima, trincando o solo, né? Fazendo ranhuras, rachaduras nesse solo de baixo para cima, num processo natural de revolvimento desse solo, sem causar nenhum tipo de compactação. Pelo contrário, fazer um processo de descompactação do solo. Então, a umidade é um ponto importante. Outro ponto importante na regulagem que nós podemos observar, que são duas partes na regulagem do subsolador, que é a largura da ponteira. Então, a profundidade de trabalho é de 5 a 7 vezes a largura da ponteira. Uma ponteira de 7 centímetros, né? 5 vezes 7, 35. Nós teríamos aí um mínimo de 35 centímetros e 7 vezes 7, 49 centímetros. Nós teríamos até uma profundidade máxima de trabalho desse equipamento de 49 centímetros. E a segunda regulagem que nós fazemos é o espaçamento entre hastes, que aí depende se eu tenho um subsolador com ponteira estreita ou se eu tenho um subsolador com ponteira alada. A ponteira estreita, a regulagem é de 1 a 1,5 vezes a profundidade de trabalho. Enquanto num subsolador com ponteira alada, a distância entre hastes é de 1,5 vezes a 2 vezes a profundidade de trabalho. Então, esse é um ponto importante que nós temos que observar para a regulagem e aí a operação de subsolagem.
E aí a letra C vem responder alguma coisa aqui também, porque quais são os métodos utilizados para o diagnóstico da camada compactada? Eu posso identificar ela abrindo uma trincheira na área, eu teria que abrir em vários locais e ir lá espetando com um objeto pontiagudo, ver aonde que está mais endurecida. Eu considero isso como um método indireto, porque ele não vai te dar o valor. Você vai identificar a camada onde ela está mais dura, mas não se sabe ao certo se está ou não. Então, nós temos recomendados muito a campo e aos engenheiros agrônomos a utilização dos penetrômetros, penetrógrafos, que nos fornecem com precisão qual que é o valor dessa camada compactada e a profundidade que ela se encontra. Então, eu preciso lá na questão B saber onde é que está essa profundidade de trabalho para poder regular o meu equipamento. Então, se a camada compactada está por exemplo, 30 centímetros de profundidade, eu tenho que regular o meu equipamento 10 centímetros para baixo, trabalhar no mínimo 40 centímetros de profundidade. Então, posso utilizar a trincheira para diagnóstico. O penetrômetros é o mais recomendado, seja penetrômetros, penetrógrafos. A densidade do solo, por meio dos anéis volumétricos, são métodos mais científicos, nós utilizamos muito aqui na academia, mas a fins de campo são poucos práticos, é muito pouco prático, né? O penetrômetro é a melhor opção, sem dúvida, seja ele formato de o penetrômetro de Stoff manual, seja ele os penetrômetros eletrônicos que nós temos disponíveis no mercado, totalmente automatizados, de algumas empresas. Tá? Então nós temos todas essas opções de diagnósticos aí da camada compactada. Então essas são as nossas considerações aqui sobre as questões A, B e C. Vamos ver qual que é o padrão de resposta que o ENAD sugeriu. Questão A, o processo de compactação da formação, o que a gente deve observar na operação de solagem, como que é o processo de diagnóstico de uma camada compactada. Então, o processo de compactação resulta da ação de forças mecânicas, que é resultando do tráfego de máquina, pisoteio de animais comentando, e também da percolação, né, da arraste das partículas, principalmente de argila, da parte superior para a parte inferior. É o que nós tínhamos comentado com vocês. O que eu tenho que observar para fazer uma operação de subsolagem? A umidade do solo, a profundidade da camada compactada, que nós comentamos, número de vezes que o solo está trafegado, seu histórico de pressões, manejo e o espaçamento entre haste por ocasião da operação de descompactação do solo. Para nós, o mais importante aqui é a umidade, a profundidade de compactação, que está a camada compactada, porque a partir dela eu vou precisar para regular o meu espaçamento entre haste e também saber se o meu equipamento consegue romper aquela camada compactada, porque lembra que a profundidade de trabalho de um equipamento depende da largura da ponteira, de 5 a 7 vezes a largura da ponteira. Dependendo de onde que está essa camada compactada, meu equipamento pode ou não estar apto a fazer esse processo de subsolagem. Se ela estiver muito profunda, talvez eu tenha que adquirir ou alugar um equipamento que tenha uma haste maior, com a ponteira maior, para poder fazer esse processo de descompactação. E a letra C, como é que eu identifico essa camada compactada? O método de trincheira, para nós um método indireto, ele não dá com precisão o valor e a profundidade dessa camada compactada. Método de exame de raiz e através da resistência mecânica do solo à penetração é o nosso principal método para campo, os engenheiros agrônomos utilizar para determinação da resistência mecânica do solo à penetração, que está diretamente relacionado ao crescimento radicular e podemos inferir sobre a compactação do solo e ainda podemos utilizar a densidade do solo, como nós tínhamos comentado, mas ele é um método mais científico, como a macroporosidade, que também é resultante desse processo de coleta de anéis volumétricos no solo. Então, a avaliação da compactação, seja pela densidade, seja pela resistência à penetração, apresenta boa relação com o crescimento radicular. Então, esse é o padrão de respostas sugerido pelos avaliadores do ENAD, né? do INEP. Então, essa era a questão que nós tínhamos na prova 2010. Tchau e até a próxima.